Olá, esse é o canal Rastros na Floresta. E venho aqui hoje trazer um relato. Isso se passa mais ou menos nos anos de 1940, 1950, no estado do Paraná. Uma cidadezinha pequena, ou melhor, um povoado, né? Regiões de chácaras, regiões bem afastadas, onde o vizinho mais próximo ali era de 10 a 15 quilômetros de distância. Nessa região tinha um catequista. Ele dava aula de catequese, né, religiosa, numa capela ali daquela comunidade. Em especial, tinha um aluninho, catequizando lá, que não podia ir na igreja, na capela, né, na comunidade, para receber ali a aula. Então ele, de muito bom coração, uma pessoa muito bondosa, ia todo domingo, depois de terminar a catequese, ele ia até a casa dessa criança, que era ali uns 10 quilômetros de distância mais ou menos do lugar onde ele morava, que era próximo à igreja. Então, num domingo desses, ele deu a catequese, tudo normal. Saiu, foi em casa, almoçou, como de costume. E resolveu que naquele dia ele iria ir a pé na casa do catequizando para dar a aula para ele, pois ele geralmente ia a cavalo. E como ele queria parar para pescar umas traíras à noite num córrego que tinha lá, ele resolveu ir a pé. Então avisou a sua esposa e ali ele seguiu a caminhada, andando bem tranquilo. E foi bastante tempo, né? Você veja, 10 quilômetros de caminhada aí, andando rápido. Eu acredito que deve levar pelo menos umas 3 horas, né? Ou mais até, quem sabe. Então assim ele foi. Chegou na casa do catequizando, bateu palmas lá no pé do alpendre. Logo de dentro da casa saiu o seu Lourenço, o dono da casa, pai do aluninho. Opa, boa tarde, senhor, chegue. E ele já passando adentro, dando boa tarde para todo mundo. Ali ele teve uma notícia, uma surpresa na realidade. Um homem chamado João, a qual eles tinham uma rixa, estava lá dentro da casa do Lourenço, fazendo uma visita, né? E ele não esperava com aquilo. E o João também não esperava que ele tivesse chegado ali. Então, o Doca, que é o protagonista da nossa história, né? O catequista, entrou, deu bom dia, boa tarde, né? Aliás, para todo mundo ali. E o João respondeu de bom grado aquele boa tarde, assim, sem problema nenhum. Né? Foi muito educado, tudo, levantou de pé, como de costume, né? Dos antigos. E tudo bem tranquilo. Por um momento ali, ele viu que a situação estava sossegada, estava tranquila, então não teve problema nenhum. Ficou até aquele clima meio agradável, né? Mas não deu 5 minutos dele chegar, o João falou: comadre, compadre, vocês me dão licença que já tá na minha hora. Eu vou picar a mula. Aí a comadre falou: não, mas pra que, compadre João? Fique mais um pouco, vou fazer um bolo pra nós. Ele já indo em direção à porta de saída, cruzando pelo Doca, falou assim: não, com um olhar cruzado assim, rasteiro. Falou: não, comadre, eu não vou esperar, porque hoje é dia de resolver as coisas. Eu tenho alguns assuntos pendentes e de hoje não passa.
E o Doca sentiu aquele olhar lá e viu que não era uma coisa à toa, né? Que era uma espécie de ameaça. E a briga que os dois tiveram no passado, já de tempos, não se sabe bem, né? O relato perdeu bem o motivo. Não sabe bem, mas era uma briga meio grave, assim. Foi tido como até um ameaçando o outro, enfim, né? E o João era um homem de muita coragem. Já tinha feito mal para outras pessoas, né? Aquele tempo antigo não se tinha resguardo de nada, então quem tinha mais força às vezes saía na melhor. Então o que acontece? Ele foi, né, embora, despediu e foi embora, e o Doca ficou ali. Deu a catequese normal pro aluninho, fez a aula dele tudo tranquilo. E ali já era mais 7h30, 8 horas da noite. Ele se aprontando para arrumando as coisinhas dele para ir embora, né? Ele andava com uma pasta, né? Uma guaiaquinha, uma mochilinha de couro ali. Ali ele teve outra notícia ruim. Ele sempre andava com uma garrucha Rossi, calibre 32, 2 canos, cromada. Sempre andava com ela dentro desse embornalzinho. Mas nesse dia ele abriu a bolsa e não estava lá. Lembrar a ele que uns dias antes uma raposa tinha entrado no galinheiro deles. E como ele não queria usar a espingarda, que era muito barulhenta, acabou usando a garrucha e deixou a garrucha por lá e não guardou de volta na bolsa. E isso deixou ele preocupado, porque afinal de contas agora ele estava desarmado. E como o dono da casa, né? Os donos da casa não sabiam da rixa dele com o João a princípio ali. Eles ficaram normais, eles não desconfiaram de nada, né? Tocaram a vida ali, tudo certinho, tudo normal. Ficou assunto, ninguém tocou em assunto nenhum ruim. Então ele ficou preocupado que agora ele estava desarmado. Mas ainda assim, um homem de muita coragem, né? Ficou tranquilo ali. E depois ofereceram um bolinho para ele, um cafezinho, ele não recusou, aceitou. Ficou bem tranquilo lá. Quando deu umas 8h30 da noite, ele resolveu ir embora. E era um caminho longo, né? E desarmado. Ofereceram um pouso para ele, mas como ele era um homem sozinho, precisava ali, né? Não tava com a esposa, não tava nada, achou feio de aceitar e falou seja o que Deus quiser e foi embora. Tocou o caminho. E foi naquela estradazinha deserta, escura, aquele caminho de matas, né? Mata bem deserta, assim, que não tem gente habitando. Aqueles caminhos antigos, que é a trilhazinha, né? Essa trilhazinha aqui. É aqueles caminhos que tem apenas a trilhazinha e mato dos dois lados, assim. Então ele foi andando naquela trilha. E ali ele foi percebendo e falando bem assim, meu Deus do céu, olha o que pode acontecer. O João deve estar aí por frente, fazendo uma tocaia pra mim, vai me fazer uma emboscada. E eu vou estar desarmado e no meio desse mato aqui, ninguém vai nem ter como descobrir nada, né? E eu não vou ter como me defender também. E assim ele foi. Logo em frente ali, começou a dar muita sede nele. Ele parou pra tomar uma água numa sanga e descansou uns 15 minutinhos mais ou menos. Descansou uns 15 minutinhos mais ou menos e continuou andando. Logo depois de passar por uma ponte, logo depois que tinha uma ponte mais à frente,
eles começaram a escutar alguns barulhos que estavam seguindo ele por dentro da floresta. Ele ia andando na trilha, né, na estrada, e aqueles barulhos iam seguindo ele. Aqueles barulhos estavam andando por dentro da floresta seguindo ele. E ele começou a ter certeza que tinha alguém e que grande possibilidade de ser o João que estava ali seguindo ele. Continuou andando. Quando aquele barulho estava a mais ou menos uns 3 metros dele, ele percebeu que era um animal grande ou uma pessoa grande. Com toda aquela apreensão, olhando naquela floresta, apesar de estar de noite, uma lua muito clara, né, iluminava o mundo. Ele começou a andar de costas, se afastando de costas daquele barulho. Quando ele foi se livrando, que abriu um lugar mais limpo, ele enxergou aquilo que os olhos deles não pôde acreditar. Os olhos dele viram uma criatura horrível e essa criatura já voou em cima dele. E ele foi correndo de costa e pega, não pega, se escapando. Ele conseguiu ver o que era que estava atrás dele, perseguindo ele. Era o infame, o miserável, o amaldiçoado lobisomem. Ele não acreditava que aquilo existia. E quando ele viu, ele ficou desesperado. Ele relatou como um homem completamente nu, curvado, com tufos de pelos espalhados pelo corpo. E aquela pele humana, dava para se ver um rosto meio humano, com uma boca bem alongada, um focinho de cachorro, umas orelhas pontiagudas, com dentes para fora, canino. Aquela criatura terrível estava atrás dele. E ele correu. Quando ele olhava para trás, ele conseguiu destacar bem como ele era. Aquelas orelhas que tinha pontas para cima e a parte de baixo eram grandes. Conforme ele corria, essas orelhonas elas batiam uma na outra e faziam barulho de palmas. Ele destacou isso. E uma das pernas ele usava para trás. Ele usava as duas mãos da frente, né? E uma das pernas. E a outra mão como um rabo. E a outra perna como um rabo. É assim que esse animal corria, esse lobisomem corria. E ele foi correndo. Foi correndo o máximo que pôde, chegou numa porteira e aquele bicho em cima dele tentando subir. Ele subiu na porteira e aquele bicho pulava e gritava nomes horríveis que a gente não pode repetir. Uma pessoa boa, cristã, não pode repetir esses nomes. Mas aquele bicho espraguejava, resmungava, rosnava e falava nomes feios, invocando coisas e dizendo coisas horríveis, ao mesmo tempo com voz humana e ao mesmo tempo com aqueles grunhidos de animal, com um barulho que fazia como cachorro e porco ao mesmo tempo. Então nessa ele levou um susto. Escutou pum, um tiro. E logo em seguida mais 3. Pá, pá, pá. Isso é buzina de caminhão. E nessa ele viu vindo em direção dele no escuro um homem de chapéu. Era o Lourenço, com um 38 Colt Cavalinho,
que relampeava no escuro, saindo fumaça do cano. Lourenço chegou e falou pra ele: seu Doca, o que é isso, seu Doca do céu? Que desgraça é essa? Eu vim logo em seguida atrás do senhor, porque quando o senhor saiu de casa, a minha esposa me contou que você e o João tinham um problema, tinham um atrito. Então eu resolvi vir atrás, não com o intuito de acobertar ou ajudar alguma das partes, com o intuito de, pelo respeito que ele tem a mim, ele não querer fazer mal a você, respeitar a minha presença ali e eu evitar uma desgraça. Mas que bom que eu vim, Doc, que consegui te alcançar. Olha isso aí que eu vi com os meus próprios olhos. Isso era o demônio, uma criatura horrível, uma criatura horrível. Parece uma marca de pé e de um pé bem pequeno no barro. No mínimo estranho. Então ele conseguiu ajudar o Doca a fugir daquilo ali. Nossa, acabei de deixar uma coisa ruim aqui no meio do mato. Bom, não vou filmar muito. Ele conseguiu salvar o Doca. E nessa uma eles foram pra casa. Pra casa do Doca, que era onde tava mais perto já, né? E chegando lá, eles amanheceram acordados, conversando e comentando sobre aquele acontecido. Aquela situação terrível que tinha acontecido. Aquela situação terrível que tinha acontecido. Eles comentaram aquilo dali. Ninguém conseguiu dormir. No outro dia, Lourenço foi voltar para casa. O Doca acompanhou ele até a tal da porteira, onde tudo aconteceu. E ali eles se despediram um do outro daí. E cada um levou sua vida, normalmente. Optaram por não contar muito aquele acontecido para não assustar o pessoal da região. E o Doca falou: uma coisa eu sei, que você me salvou. E o Lourenço falou assim: Doca, eu atirei nele. E dos tiros que eu dei, o que eu posso te dizer com certeza é que pelo menos 2 tiros eu acertei. Um eu acertei bem na tala do pescoço e o outro bem na costela. E a vida que segue, né? Então passou essa semana, eles ficaram, né, assustados com aquela situação, mas como tudo passa, viveram aí a semana deles. Quando chegou no próximo domingo, o Doca novamente se preparando para ir. E lá dar aula, pô, catequizando. Chegando lá, o Lourenço já tava na porteira esperando ele. Falou: Doca do céu, aconteceu uma desgraça. E o Doca falou: outra, compadre, já chega o que aconteceu com a gente no final de semana passado. O que aconteceu? Dele: pois é, o compadre João não aparecia no trabalho, na roça. Os companheiros que trabalhavam com ele acharam muito estranho, porque ele não era de faltar nunca. Aí anteontem, aí na quinta-feira, na sexta-feira,
resolveram ir lá procurar ele. Foram lá no rancho dele lá, chegaram lá, a tapera tava com a porta entreaberta e um cheiro já ruim dentro do rancho. Quando entraram pra ver, o João tava pelado, deitado na cama, todo sujo, cortado e machucado e com 2 marcas de tiro. Uma na tala do pescoço e outra na costela. Então tá aí, pessoal. Quem acredita nessas histórias antigas aí, quem gosta, deixa o like aí, compartilhe. Faça um comentário do que você achou aí. Se inscreva no canal se gosta desse conteúdo para incentivar a gente a estar fazendo mais e melhorar a cada dia. E o canal Rastros das Florestas vai ficando por aqui.